Eu, Carol Porsani, Eu, Carol Nascimento. vamos falar sobre mulheres nos negócios. E muito mais. E hoje nós somos o Fala, Fala Carol! Carol! E aí, Carol? Tudo bem, Carol? Tudo bem, e Tudo bem? você? Tudo bem. Hoje nós temos uma entrevistada ilustre. Então, menina, temos uma entrevistada aqui que a gente já vai mostrar pra quem tá assistindo aí, quem tá aqui com a gente. Mas já pode apresentar, que o Vamos currículo apresentar. não é pouco, é extenso. E a gente fez questão de trazer uma boa apresentação para essa convidada que tanto ajudou a gente a chegar aqui. Então, para a gente começar, hoje temos uma convidada super especial, que é uma verdadeira trilheira na vida e na carreira. Com apenas 36 anos, e logo logo faz 37, já é doutora e tem uma trajetória brilhante na área acadêmica, além de atuar com grandes empresas na área de consultoria. Ela foi uma das principais idealizadoras do curso de gestão de liderança feminina, que a gente se conheceu e que trouxe todo esse canal pra gente. E assim como nas trilhas que tanto ama, ela tem um caminho inspirador de superação e aprendizado. Vamos juntos conhecer mais sobre a história dela e como ela aplica essa paixão de tudo que ela faz nos negócios. Preparem-se para se inspirar com a nossa entrevistada, Sheila. Carol. Tudo bom, Tudo Sheila? bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada a você. A gente sabe que vai ser uma troca muito grande aí de aprendizado de vida, profissional, e é isso que a gente quer, conhecer um pouquinho sobre você. Então, se você puder já começar a falar, quem é a Sheila? É um bate-papo sem ensaio isso aqui, né? Você sabe que o Fala Carol é assim, né? Sim. É ao vivo, só que não, né? Mas é como se fosse. E a ideia é essa, trazer um bate-papo simples, leve, que a gente consiga aprender, né, um pouquinho mais com você. Bom, legal. O que vocês querem saber? O que vocês... Eu acho que a gente pode começar pela apresentação, né, cara? Sim. Se você pudesse apresentar, trazer legal. um pouquinho, assim, de quem é a Sheila, né? Como é que tá na carreira, o que a gente vai aprender aqui um pouquinho hoje. Bom, legal. Sou Sheila Serafim, então. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Difícil falar da gente mesmo, né? Mas vou falar como eu cheguei aqui na faculdade, né? Onde a gente se conheceu. Eu venho de uma trajetória um pouco acadêmica, venho de uma cidade bem pequenininha chamada Volta Redonda, redundante mesmo, né? Do interior do Rio de Janeiro. Lá eu tive uma oportunidade há um pouco mais de 20 anos de fazer o curso, né, de administração, acabei me enveredando por essa área de educação e negócios, e aí vim estudar em São Paulo, né, se despediram de mim como se eu não fosse voltar, e não voltei mesmo. Né, o pessoal estava certo. Eu achava que ia voltar, mas realmente estou aqui em São Paulo há 10 anos, vai completar 10 anos agora, e acabei chegando aqui, vim para estudar na Universidade de São Paulo e acabei, por intermédio da universidade, vindo aqui para a FIA. Uhum. E aí hoje trabalho aqui em algumas frentes, né, de credenciamento internacional, nos cursos in company, enfim, N coisas eu faço aqui dentro e um projeto que eu amo, né, que é o projeto que a gente se conheceu, que é Mulheres nos Negócios, né, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. E você veio sozinha aqui para São Paulo? Como que foi encarar esse novo mundo? Porque deve ser tudo muito diferente. Sim, Carol, mochilinha nas costas, tá? Vim sozinha, entre aspas, porque o meu pai já morava aqui há 20 anos. E aí morei com ele 2 semanas, e aí muito longe, né? Ele mora um pouco longe da universidade, e aí depois eu fui morar na própria universidade, passei uma experiência difícil, porque eu morava com 16 mulheres. Nossa, no mesmo meu quarto. Deus! Exatamente. E aí, então como é? uma experiência de vida muito rica, porque você tem que aprender a lidar com pessoas diferentes o tempo todo, né? Eu sou muito noturna, né? Então eu estudava até a madrugada, né?
E aí, às vezes, a rotina de outras colegas era de acordar às 5, 6 da manhã, né? Então, a luz na tua cara, ficava na beliche em cima, né? E a luz na minha cara, então... Enfim, tive que aprender a lidar com as diferenças, né? Então, foi 6 meses que eu passei morando na universidade, assim, acho que um período rico, que eu conheci pessoas do mundo inteiro, porque na residência, né, da universidade recebia gente do mundo, né, inteiro. Uhum. Então, foi uma troca cultural muito grande, mas você tem que lidar com as emoções o tempo todo. Então, foi bastante desafiador, assim, mas marcou minha vida. Essa jornada, eu fiz amigos pra vida também. Que legal. E elas se formaram também, seguindo essa carreira? Depois você teve esse contato, a carreira acadêmica? Tenho amigas que eu tenho contato até hoje, assim, foram para pessoas que vieram do Nordeste, né, enfim, de outros estados, né, mas tenho contato até hoje, assim, não com todas, né, claro, mas com algumas eu ainda tenho contato. Eles se formaram, algumas estavam no mestrado, outras terminaram o doutorado, enfim. Eu estava pensando aqui, né, um dos tópicos que a gente falou muito no curso também é essa comunhão das mulheres, né? Que ela acaba sendo ela é muito positiva, né? Mas tem um histórico ali, né, do machismo estrutural e das mulheres também, né, de trazer um pouquinho mais dessa rivalidade entre as mulheres. Você que morou numa casa com 16 mulheres e depois agora fez o curso com a gente, que tinham mais 16 mulheres também no curso, né? Pois é. Por coincidência, agora falando que eu me lembrei. Como é que você vê essa evolução, né? Você vê se teve alguma evolução para você? Você acha que as mulheres evoluíram nesse sentido? Eu acho que, no geral, assim, né? Acho que estamos evoluindo, né? É um processo, né? É um desafio, tem características que acho que da personalidade, da questão feminina mesmo. Mas a gente tem que avançar todo dia, né? Eu acho que as empresas como um todo estão avançando. A gente viu, acho que nos últimos, talvez 2 anos, algumas retrocedendo nessas questões de diversidade, que inclui a questão da mulher, infelizmente, mas uma boa parte está avançando nisso, né? A gente vai também tomando mais autoconsciência de si mesmo, né? E a gente vai melhorando, né? Se policiando diariamente também, né? Igual ontem eu estive com 2 colegas do curso de vocês, elas estavam comentando, né, que é prática diária, né? A gente tem que treinar todo dia aquilo que a gente aprende, né? Então, mas é difícil falar no contexto geral, sabe? Sim. Mas acho que estamos melhorando, né? O mundo tomando mais consciência dessas coisas, né? Elencar algumas das deficiências, né? Assim, o que você acha que poderia melhorar nesse mundo, assim? Porque eu vejo que a competição feminina, ela vem diminuindo, né? Cada vez mais você vê mulheres com propostas de levarem as mulheres ao topo, né? Porque não adianta, acho que não é um caminho de uma via única, é um caminho de né, diversas vias, né? Onde você instiga as empresas a levarem a mulher para a liderança, mas ao mesmo tempo você tem que fazer com que a mulher também, que é líder, desenvolva outras mulheres para chegarem ali, né? E às vezes a gente vê que a competição feminina continua acontecendo, assim, né? Então eu vejo muito avanço, assim, com as mulheres, principalmente no curso, né? A gente teve 16 mulheres que ficaram 2 meses ali, em período integral, quase 2 dias. E ao invés da gente ver a rivalidade crescendo, a gente vê o apoio, né? A gente brinca lá do Yacht Club, que pra quem não sabe, quem tá assistindo aí, no grupo a gente criou uma relação muito forte entre todas, com as dificuldades, com os aprendizados, com os prêmios, né? Com as felicidades da vida, e a gente consegue levar isso, né? E que talvez quando a gente vai para o mercado de trabalho, isso às vezes não é tão real, né? Ou no empreendedorismo, não sei, Carl, também. A gente conversou bastante disso, né? Na questão da liderança da mulher. Tem muita mulher no mercado, mas não líder e ganhando igual. Sim. Então, e até aproveitando o gancho, falar como que funciona na área acadêmica essa parte e se você sempre quis entrar nessa área, porque também eu vendo de fora, acho que é bem difícil para mulher. Vamos lá, acho que
várias questões Temas, aqui. né? Bom, acho que a competição existe, né? Mas acho que ela é primeiro com a gente mesmo, né? A gente tem que vencer as nossas... A gente tem os nossos desafios internos, né? Então acho que primeiro é vencer a gente mesmo, né? Em vários pontos, né? Vários aspectos, muitas coisas que a gente conversou no curso, inclusive, né? Mas aí a competição com outras mulheres, penso que existe em alguns espaços, mas talvez seja por falta de consciência, de conhecimento porque cada um tem o seu lugar. Eu acho que ela é desnecessária. Porque cada um tem a sua luz, o seu espaço, seu propósito, sua missão. Então acho que A insegurança, talvez, insegurança, exatamente. Maturidade, tempo de carreira. Isso, e acho que a gente ganha muito mais se apoiando, se ajudando, né, entendendo o outro, né, se conhecendo. Sim. Penso nesse sentido, assim. E aí você perguntou Na área sobre... acadêmica, como que é esse mundo de mulheres? Né? De mulheres. Eu acabo conhecendo muita gente nessa área, porque, né, Sim. enfim. Mas a gente tem mulheres incríveis, brilhantes, acho que dentro da academia, né, pesquisadoras, enfim. É um universo gigante, assim, que às vezes pouco conhecido, né? Mas aqui na faculdade a gente tenta muito fazer essa ponte, né? Mercado, sala de aula, mercado, pesquisa, porque não é só academia, né, que vence. Então acho que e aí a gente tenta trazer muito as pessoas que estão vivendo as organizações, né, para dentro da academia, fazer essa ponte, né, cruzada. Então acho que tem a competição, todo lugar tem, né? Não é uma coisa da empresa, da academia. Acho que todos os espaços existem, né? E você acha que é misturada a área acadêmica, homens, mulheres? Porque para mim, né, que é contadora, então hoje tem já mais uma mistura. Mas quando eu fiz a faculdade era muito masculino. E hoje como que você vê esse mercado da área acadêmica, né? Pra mim é muito... Existe essa mistura? Pra mim é bem misturado, assim. Talvez algumas áreas, né, tenham mais mulher. Acho que a área da saúde hoje, você tem mais. Se você olhar para a área de gestão de pessoas, tem muito mais. Algumas áreas... Tem a ver com as áreas, né? Mas, no geral, eu acho que é bem misturado, assim. E, Gê, conta pra gente, a gente tá falando tanto do curso e tal, né? Sim. Como é que você foi a idealizadora um pouco da estrutura do curso, né? Assim, muitos dos convites das professoras a gente vê que você tinha uma intimidade, né? Que já trazia de outras histórias, assim. Como é que foi montar essa grade, né? O que você pensou, o que você queria trazer para os alunos aqui da FIA? Eu recebi uma missão, de uma mulher empreendedora, enfim, executiva acadêmica, enfim, que é a Renata, e ela veio com a ideia, né, então vamos fazer, gosto de ser desafiada, e falei, vamos embora, não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, e acho que deu certo, né, estamos Deus, aqui. a gente tá super Mas, feliz. sim, é um desafio, a gente trabalhava com a mentoria de liderança feminina, e aí a gente escuta muito, né, das necessidades, dos anseios das mulheres, né, que estão no mercado hoje de trabalho, e a gente foi fazendo uma curadoria disso, né, o que a gente precisa. Acho que tem muito do que eu precisava também, né, do que eu queria ouvir, do que eu queria aprender. Tem um pouquinho da Sheila ali, né? No sentido de que o que a gente precisa, o que eu também estou precisando e queria aprender, e fui conectando com o que as alunas traziam. E aí a gente foi fazendo essa curadoria, né? E a Renata apoia muito também, no sentido de que, legal, vai dar certo, vamos fazer então. A gente tem essa inspiração, né? Esse incentivo, né? Alguém que está aí também te motivando. A gente foi fazendo, é um baita desafio, porque tem que trazer as pessoas que tenham, além do conhecimento, tem a empatia também, né? Com a sala de aula, com o aluno. Então, acho que nasceu, né? E você falou um pouco ali da sua formação, ali na graduação, mas eu sei também que é uma doutora, não estamos falando de qualquer pessoa. E queria saber como é que foi primeiro, o que você defendeu no seu doutorado e como que foi o seu doutorado, porque é um marco na vida
de um doutor. É um marco, sem dúvida. Assim, eu falo que adoro formatura, né? Porque não é sobre diploma, é sobre uma jornada, né? Que você vivencia, né? Então, seu certificado, ele atesta que você passou por um processo, né? Cheio de desafios para alguém que mudou de estado. É mais ainda. E acho que a maioria dos meus colegas na época também eram de outras regiões do país. Então, para mim foi um marco nesse sentido. Acho que a questão de estar numa universidade pública também foi uma conquista. Nossa, é tanta coisa, né? Será? Filme, São 4 que anos, passa exatamente. São 4 anos, né? Muita coisa. Acho que conhecer gente nova. Sim. Professores, assim, que às vezes a gente lia nos livros, né? Você estava lá em contato direto com eles. Muitos se tornam seus amigos depois. A questão também, fui fazer o intercâmbio, né? Fui fazer o duplo diploma lá na Universidade de Salamanca. Sim. Foi uma fase, assim, reta final do doutorado. Falei, não vai dar. E de novo a Renata, que era minha orientadora, vai dar, vai conseguir, vamos tentar, vamos fazer. Aí fui, e aí foi abrir um mundo de conhecimento, de oportunidade, porque aí realmente eram pessoas eu tenho essa questão, né? Multicultural, eu adoro conhecer gente do planeta inteiro, então... Aí foi um outro desafio, né? Também morar com outras pessoas, outro idioma, outra cultura. A minha vida noturna de estudar de madrugada. Os espanhóis não entendiam isso direito. Eu dormia de manhã e estudava pela madrugada. Mas fiz muitos amigos também nessa jornada. Então acho que para mim foi uma experiência incrível, assim, de vida, né? Uma escola de vida, que você olhar para todo o processo, né? Você se abdica, me abdiquei do meu trabalho, né, enfim. Na época, eu trabalhava na Federal Fluminense, aí deixei tudo, a minha família veio muito tempo depois. Então, deixar a cidade, a família, o cachorro, tudo, e vim e deu certo. E ter escolhido a Espanha tem algum motivo desse intercâmbio, ou é o que aconteceu no momento, as oportunidades? Eu lembro que eu tive um professor na graduação que ele falava, você vai aonde você tiver oportunidade, né? Sim. E eu tentei várias universidades, a gente acabou conseguindo uma universidade em Portugal, uma universidade lá, uma universidade americana, mas lá foi a primeira universidade que a gente fez contato, alinhamento, formalizou, aí depois vieram as outras respostas e a gente, acho que aqui vai dar. O professor era especialista num tema que eu estudava também, e aí, enfim, acabou dando certo, assim, a gente sentou, vamos ver as oportunidades, tem questão de custo também, né, a gente trabalhou isso. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 6 meses. Legal. Não, em 6 meses, assim, né, para uma cultura totalmente diferente, né, acho que essa questão de você também gostar de ter outras pessoas, naturalidades, né, diversidade perto, traz uma coisa, né, eu acho que você só consegue se abrir para o mundo quando o mundo se abre para você, né? Sim. Quando você consegue entender outros caminhos, né? Por que as outras culturas são diferentes, e isso constrói a gente, né? Sim, sem dúvida. Leva um pouquinho para casa. Né? Sua mãe veio para São Paulo ou ela continuou no Rio? A minha mãe veio 1 ano e meio depois. E como que foi esse filme na cabeça da sua mãe? Porque tava ali no Rio, de repente minha filha tava na Espanha, deve ser uma imaginei, assim, eu sempre quis vir para São Paulo, acho que desde os 15 anos, né? Tive uma conversa com meu pai quando eu vim em São Paulo a primeira vez, ele falou, São Paulo, não sei o que, eu falei, eu vou, mas eu fui vir eu tinha 28, né, muitos anos depois. Sim. Então, assim, eu nunca imaginava que a minha mãe viria. Mas ela veio, sei lá, oportunidade também, né? Sim. Acabou ficando, né? A minha família, todo mundo que falava, não vou pra São Paulo. Veio e ficou. São Paulo tem disso, né? Essa relação de amor e ódio, né? Você ama, mas você odeia e tá tudo certo, né? Sim, mas legal. Mas... no que você estava falando agora, né, dessa experiência fora, até a gente fez a sua abertura falando de um hobby que a gente vê sempre no seu Instagram, né, público para todo mundo, das trilhas e desse contato com a natureza, né.
Conta um pouquinho pra gente como esse hobby entra na sua vida, né? Como isso te constrói como pessoa, porque eu acho que o hobby é isso, né? Quando a gente encontra de verdade e faz parte do seu DNA, né? Tá, Conta um pouquinho. legal. Gostei que você falou trilha de carreira também, né? Bom, acho que desde a adolescência, assim, meus primos, minhas primas me levavam pra... Brinco aqui pro meio do mato, né? Pra cachoeira. A gente morava perto do Parque lá Nacional do Itatiaia, então Sim. tinha oportunidade, a gente ia. Então, na adolescência, assim, então acho que fui descobrindo essa paixão pela natureza. Gosto muito. E hoje eu acho que faço isso quando posso. Eu sempre falo, gente, dá para conectar muito com carreira, com autoconfiança, com liderança, com colaboração, trabalho em equipe, que são coisas que a gente vivencia nessas experiências. Também é você conhecer um lugar novo, às vezes é uma cidadezinha pequenininha que ninguém conhece, mas é tão legal estar ali, parar a vida e respirar, e às vezes esquecer do celular, enfim. Acho que esse tipo de coisa, pra mim, energiza, sabe? Eu gosto muito de fazer isso. E aí, também é conhecer gente nova de novo. Às vezes, é amigos que você tem da vida, que você vai estar ali compartilhando no momento. Não é fácil, né? Porque, às vezes, a gente brinca, né? Trilha de madrugada, é frio, às vezes. Enfim, às vezes você não se agasalhou direito. Mas quando vem o sol, né? Aquela... vista incrível, eu acho que é uma coisa muito legal. E também a gente sempre se ajuda, sempre tem alguém ali melhor que você no funcionamento físico, sempre tem alguém que está mais devagar, e aí é um momento que você para, ajuda, colabora, é ajudado também quando você está com medo. Então acho que você vivencia muitas coisas nessas atividades que eu consigo trazer para o meu trabalho, sabe? Para minha vida profissional. Legal. Além de parar um pouquinho para respirar, né? Para viver. Eu falo que é parar para viver. E teve algum episódio que você falou, nossa, aqui eu fiz toda a diferença nessa trilha aqui porque aconteceu isso. Você lembra de alguma coisa assim? Porque trilha acontece bastante coisa ali. É seguro, mas tem que estar sempre atento no que vai acontecer. Sim, se não fosse trilhas leves, tá? Não é que a gente vê no Instagram. As fotos não dizem isso. Nunca subi o Everest, nada disso. Mas tem vontade? Às vezes não é um ideal também, né? Não, assim, o cume do Everest, acho que não chegarei lá, assim. Porque eu acho que eu teria que parar muita coisa na minha vida. Para fazer isso, eu não tenho essa pretensão, mas o acampamento básico também. Quem sabe, né? Quem sabe? Já tem pessoas, tem professoras lá no curso que já levam a gente lá, né? E vocês vão com a gente, quem sabe? Mas assim, eu acho que eu fiz uma trilha que pra mim foi desafiadora e foi muito legal, que é a Agulhas Negras, que é diferente, assim, no sentido de que é desafiador, sabe? Então, eu tive momentos, assim, de que eu não vou conseguir, de você falar, né? Não vou conseguir. Pensar em desistir? Acho que não pensar em desistir nunca, mas de você olhar, assim, uma etapa que você tem que passar e você falar, eu não vou conseguir. Alguém do teu lado fala, você vai conseguir. Eu falo, vem, ou a pessoa te dá a mão, te dá o pé, enfim, te ajudar. E você conseguir, ou outra pessoa tá nessa situação e você falar, você vai, vou te ajudar, né, enfim, ou alguém que tá menos preparado, talvez com um sapato que não é adequado, né, enfim, e você falar, não, você vai que a gente vai te empurrar, você vai conseguir, enfim, sabe? Então acho que essas situações, assim, marcam, sabe? Você olhar no final de uma jornada, assim, de uma trilha que foi talvez mais difícil, ou nem mais difícil, talvez, porque difícil é uma coisa muito relativa, né? Para alguém que não está habituado e vai, uma trilha que talvez para alguém é nível fácil, para aquela pessoa foi difícil superar uma altura. Então você vê as pessoas superando o medo também, isso é uma coisa muito legal. Ah, que legal. E das trilhas que você fez, Gê, tem alguma coisa assim que você consegue trazer, sabe? Se alguém falasse assim, do mundo acadêmico, do mundo corporativo, desculpa, de você falar assim, cara, isso eu aprendi na trilha e eu trago todo dia na minha malinha que eu venho trabalhar.
Ai, eu acho que muita coisa, mas posso dar um passo antes da trilha? Pode. Eu fazia balé, né? Então, Hum. na adolescência, né? Então, acho que a perseverança, sabe? De você ter a resiliência, né? De tem que fazer isso até dar certo. Sim. É aquilo que você se propôs, né, a fazer. Então, acho que eu trago essa questão da resiliência, né? E é uma coisa que eu acho que eu pratiquei muito no intercâmbio e me fazia muito lembrar do esporte, né? Da dança como esporte. Então, de você ter que tentar e você não desistir. Acho que é trabalhar a mentalidade, sabe? Acho que na trilha a gente trabalha muito isso, né? Você... né? A gente tem essa tendência, né, de trabalhar sempre o externo, né, o que é visto, né, o que é tangível pra gente, e a gente esquece que tá tudo aqui dentro, né? A gente desconecta as coisas, né? Então acho que a trilha também, junto com a natureza e tudo mais, o balé, né, de você estar ali concentrada no esporte, né? Numa dança, né? Tem a questão de você parar pra focar numa coisa, porque no dia a dia, na correria do dia, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas acho que tem a questão de trabalhar corpo e mente, né? Você tentar fazer as duas coisas e não é só atividade física, é muito mais do que isso. Porque a pessoa pode estar até preparada fisicamente, mas se um mental não tiver, ela vai desistir. É que também todo dia, né, que a gente tem que fazer as escolhas, né? Ah, tá muito frio, não vou pra musculação. Se for, então você não vai no inverno inteiro. Você não vai nunca. No inverno não vou. Você engorda no inverno pra emagrecer no verão. Então não dá certo. É a vida. Mas é a perseverança. E também abrir mão de outras coisas pra fazer aquilo também que é importante, né? Pra mente, pro corpo. Porque isso também vai te trazer outros frutos no trabalho, que vão te levar para outros lugares. Sim, acho que fazer o que você gosta, né? Tem gente que não gosta de trilha, tá tudo certo. Mas aplicando isso, né? É você parar para fazer o que você gosta. Parar para se dedicar. Encontrar onde está o seu coração, né? E aí, Che, a gente tem um momento aqui da nossa entrevista em que a gente é o momento Fala Carol. Só antes de... Porque já dá para encerrar, né? Estamos daqui a pouquinho, né? Mas ainda temos tempo. Eu só ia perguntar para Sheila, então, já indo na reta final, pensando ali na Sheila de Volta Redonda, que chegou aqui, né, onde está a doutora, o que você falaria para essa Sheila hoje, vendo a Sheila de Volta Redonda? O que você falaria para ela? Nossa, eu posso ser muito honesta aqui. Por favor. Eu vim para São Paulo em 2015 para 2016, eu tinha 5 mil reais na conta, que era o dinheiro que eu tinha eu trabalhava na universidade, né, era professora substituta, e era o dinheiro que eu tinha juntado, passei no doutorado e vou para São Paulo. Era a sobrevivência. E eu vim muito determinada a fazer o meu curso da melhor forma possível, a me dedicar a isso. E eu lembro que eu brinquei assim, nem que eu tenha que vender algo no sinal, no semáforo. Acho que em São Paulo fala outra coisa, né? Fala semáforo, né? Enfim, não sei. No farol. No farol. Eu sabia que era diferente, eu não lembrava. Eu vou concluir o meu curso, né? Então, assim, não precisei disso, né? Eu tive muitas oportunidades de trabalho em São Paulo. Mas eu brinco, eu falei isso no sentido de, assim, eu vim muito determinada, né? A estudar, que é o que eu acreditava que ia me tirar da situação que eu estava, né? Enfim, que ia mudar a minha história de vida, minha, da minha família. E acho que quando você muda, as pessoas ao seu redor também têm oportunidade de mudar, né? Então, acho que eu vim com essa determinação. Então, quando eu olho para a Sheila de lá, nossa, é difícil, né, Carol? Mas eu acho que eu aprendi muito nesses 10 anos, assim. Acho que é outra Sheila. Não diria outra Sheila, né? Mas é uma Sheila bem diferente, assim. E essa inspiração toda, tem alguém que te ajudou nessa jornada? Ou mesmo a família falou vai, ou falou não vai? Não vai, mas eu vou e eu tô aqui. Dificilmente alguém fala não vai, né? A não ser nas trilhas, né? Por aqui não.
Mas claro, tem muitas pessoas, acho que a gente não constrói nada sozinho. Sim. Então, primeiro assim, de tudo, minha mãe é a pessoa que ela fez tudo que ela pôde e faz até hoje para incentivar, motivar, enfim, todos os esforços, né? Sim. Então, acho que a família, né, meu pai, minha mãe, enfim. Mas tive mentores, assim, pessoas que eu olhei e me inspirei que elas nem sabem, né, que eu tava ali olhando, Olha, me que inspirando legal. nelas, e tem pessoas que, claro, foram meus mentores, assim, Sim. professores, amigos, né, enfim, pessoas que me apoiaram, me incentivaram, me abriram a porta, falaram daquela oportunidade, né, enfim, né, que às Sim. vezes muda a nossa história de vida mesmo, né. Nossa, super. E aí, até nesse ponto, agora eu vou continuar. Nesse ponto, eu acho que às vezes a gente inspira pessoas pelo exemplo, né? E a gente não se dá conta disso. Aí às vezes alguém fala assim, fiz tal coisa, que nem ontem eu mandei uma mensagem pra Mayara, que a gente conhece aqui, que eu finalmente tomei coragem. Eu falei, tava, sabe, assim, muito estresse na hora do almoço. Aí eu falei, quer saber? A Mai falou que faz o Velocity lá durante a hora do almoço. Vou fazer. Peguei o carro e fui. E sabe, depois eu saí de lá com um negócio, aí eu falei pra ela, eu falei, meu, Mai, você me inspirou muito. E às vezes a gente não se dá conta, né? Que às vezes coisas pequenas a gente consegue trazer esse exemplo. E aí, dentro disso, aqui no nosso Fala Carol, a gente tem um momento em que a gente dá um espaço para o nosso entrevistado para trazer alguma dica, assim, que para você foi essencial para chegar onde você chegou e que você gostaria de compartilhar com as pessoas que são inspiradas por você. E aí, a gente queria ouvir de você. Qual é a dica que você traz? Só pode uma pra dica. Pode trazer mais, mas uma em especial, assim. Eu acho que buscar aquilo que você quer, sabe? Sem medo, ir atrás, né? Eu acho que isso varia para várias pessoas. Então, por exemplo, no final de semana eu tava com a minha família e alguns amigos que eu não via há muito tempo. E aí, curiosamente, duas pessoas que eu conversei me falaram: eu sabia que eu vou voltar a estudar? Então, assim, eu nem tinha falado de estudar, mas acho que de alguma forma aquela pessoa encontrou em mim uma referência de estudar. Que legal. Entende? Então, Sim. assim, acho que o tempo todo você tá inspirando alguém sobre alguma coisa. Às vezes é uma atividade física, que você posta lá no Instagram que parece que é uma besteira. É pra você em primeiro lugar, mas pra pessoa que tá vendo, ela tá na cabeça dela. Eu também tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me mexer. Sabe? Então, acho que de alguma forma, todo mundo tá inspirando, para o bem ou para o mal, né? Então, eu diria assim, buscar aquilo que a gente quer, porque o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então, se você quer estudar, vai estudar, né? Começa. Quer fazer atividade física, vai fazer. Quer, sei lá, viajar o mundo, vai viajar. Então, assim, vai buscar aquilo que você quer, né? Porque o tempo vai passar, a vida vai acabar, enfim. Então, eu diria assim, é uma dica bem genérica, né, Carol? Não, e Mas, de verdade, eu acho que não é uma dica genérica, não. É uma dica essencial e que talvez a gente esqueça no dia a dia, na correria, né? Porque a gente tá sempre esperando o melhor momento, um exemplo é a gente aqui hoje, né? Então, assim, o Fala Carol nasceu desse negócio. Vamos fazer um podcast? Vamos. E vamos chamar não sei quem? Vamos. E sabe, assim, a gente se permitir dizer sim, né, pra vida. E eu acho que não é básico. Eu acho que essa sua dica é essencial. eu diria assim, ser proativo, sabe? É se mexer em todos os sentidos, né? Pra fazer aquilo que você quer, tirar os planos do papel, né? Da gaveta, né? Sim. Porque a gente tem um monte de coisa que a gente quer fazer e tá lá guardadinha, né? E acho que é isso, assim. Se mexa, se mova. E uma coisa que você falou que eu acho super importante, realmente, a educação muda ao redor. Porque as pessoas veem onde você está hoje, conhecem a sua história e sabe que muda, né? Então as pessoas querem, como é que eu quero mudar também? Eu quero conhecer esse novo mundo. E a educação faz muito disso, né? Ele abre janelas na sua mente. E depois que abriu, não vai fechar. Então, cada vez mais você quer conhecer. E aí, nem falando da questão técnica, mas é a questão mesmo de pessoas, relacionamento. Expande a mente, né? Abriu, você sempre vai querer. Sim. Sempre quer mais. Exatamente, acho que isso é muito legal.
Eu acredito que é. Gente, É isso. Agradecer, Brincadeira, adorei conversar com vocês. agradecer o seu tempo, apoiar o nosso Sim, projeto e sim. fazer também. A gente está aqui é porque você ajudou a desenvolver. Então, comprou o projeto, comprou a ideia. Vocês se E tá mexeram, aqui. se moveram, estão aqui. Então, muito obrigada por fazer parte aí da nossa história do Fala Sim. Carol. Poxa, muito sucesso pra vocês. É muito orgulho de vocês dois. Ah. Não, e a gente, assim, com o apoio da FIA, de vocês, sabe, assim, de ter vocês ali também dando dica. Nosso primeiro episódio, a primeira pessoa que ouviu foi você, né? Então, Che, o que você achou? Você acha que dá pra melhorar, fazer alguma coisa aqui? Sim. Então, obrigada por tudo isso. Pra gente é muito Nossa, importante. Obrigada a vocês aí pela troca além daqui do podcast, né? Acho que a gente Sim. aprende muito todo dia com todo mundo, né? Enfim, eu aprendi muito com vocês na sala de aula, aqui também. Esse desafio, eu falei que gravar o podcast aqui pra mim é um desafio, porque, enfim, né? Vocês são as Carols do podcast, mas o bate-papo foi leve, foi agradável pra mim. Obrigada. Legal. Vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo. Não vamos dar spoiler. Não, esse não vai ter spoiler, porque a gente ainda vai melhorar aqui o nosso. Mas fiquem ligados aí, porque tem bastante coisa boa, bastante gente interessante pra gente entrevistar. E com o apoio da Sheila também. E a gente se vê no próximo. Se vê no próximo. Obrigada. Obrigada, Fala, Sheila. Carol. Fala, Carol. Obrigada. Obrigada. Obrigada.